Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejamos aí bem-vindos, bem-vindas, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aí no capítulo de número 19. Semana passada começamos esse capítulo. A ideia era justamente dar uma iniciação nele para terminarmos com um trecho aqui, uma dissertação de Erasto e Timóteo acerca do papel dos médiuns dentro da comunicação espírita, das comunicações mediúnicas, né? Nós vimos que primeira parte desse capítulo é de perguntas e respostas, enquanto que o finalzinho dele é justamente essa dissertação que nós nos referimos. Bom, na semana passada nós falamos alguma coisa a respeito do animismo, né? Falamos alguma coisa a respeito dessa interferência do médium nas comunicações mediúnicas. Vimos que a questão do animismo, ela pode ser explicada como sendo aquela comunicação proveniente da alma do médium, do espírito encarnado ali. Vimos que existem comunicações que do começo ao fim são do próprio médium. Não é que ele esteja fingindo ou simulando, não. Mas a comunicação surge do seu próprio subconsciente, do seu próprio inconsciente, num processo que ele não consegue controlar, e até mesmo esse processo ele não tem a consciência de que ele mesmo, o médium, está falando. E isso é um aspecto do fenômeno anímico, que nós ainda iremos abordar com profundidade num outro momento, quando falarmos acerca de sonambulismo, quando falarmos acerca de psicometria, enfim, dos fenômenos anímicos puros. Mas existe uma outra vertente do fenômeno anímico, que é basicamente o que está enquadrado nesse capítulo aqui, que é quando a comunicação do espírito desencarnado sofre algum tipo de interferência do médium. Algumas interferências são normais e acontecem mesmo pela própria dinâmica da comunicação, conforme nós já comentamos e ainda iremos comentar aqui. Outras interferências são indesejáveis, que é quando o médium ele interfere no teor da comunicação. Quando a qualidade da comunicação cai por conta da própria interferência do médium. Então, nós estamos falando aí dessas perguntas e respostas. Basicamente, foi mais ou menos isso que nós comentamos na semana passada e ainda iremos voltar muito nesses assuntos no dia de hoje. Olha só, por exemplo, a pergunta 7. O espírito do médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? E olha a resposta. Sim, porque se não lhe é simpático, ou seja, se não existe uma certa sintonia entre o comunicante e o médium, pode alterar as suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências. Mas não influencia os espíritos eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Esse é o tal animismo que o médium, na sua carreira mediúnica, tem que buscar identificar e combater. Que é quando ele, de modo inconsciente até, interfere na própria mensagem. Ele interfere na mensagem e ele dá àquela mensagem uma característica que ela originalmente não tem. Aquilo que a gente estava até falando na semana passada. O espírito fala A, o médium fala B. Ele é um mau intérprete. É isso que no decorrer do exercício mediúnico, o médium tem que identificar e, na medida do possível, buscar diminuir, suavizar esse tipo de interferência. Retorna na pergunta 8. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? E olha a resposta. Não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatize com eles e que exprime o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade, frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um indivíduo de má fé. É aquilo que a gente está comentando aqui. Então, a gente pode pegar como exemplo a própria dinâmica da comunicação que acontecia entre o Emmanuel e o Chico.
Muitos perguntam, poxa, por que será que o Emmanuel, depois que o Chico desencarnou, ele não deu aquelas comunicações como ele costumava dar, né? Ou, enquanto o Chico estava encarnado, por que era basicamente através do Chico que ele falava? Qual que é a causa? Gente, não existe outra causa. É a própria simpatia, a própria sintonia que existe entre o espírito comunicante e o médium, que provoca esse tipo de fenômeno. Determinado espírito que prefere aquele médium. Prefere por quê? Porque ele vai ser um intérprete fiel dos seus pensamentos. Aquele médium sabe interpretar o seu pensamento e sabe passar esse pensamento através de palavras ou no papel com a maior fidelidade possível. Não é outra causa. Se Emmanuel, por exemplo, quisesse passar o seu teor de mensagem através de um outro médium, podemos ter certeza que vai se ressentir de alguma forma, tanto em ele passar aquilo que ele realmente deseja, quanto na própria expressão, nas próprias palavras que podem ser usadas pelo médium. Existe no livro, se eu não me engano, no livro Há 2000 anos, uma passagem em que Emmanuel nos fala a respeito de uma legião de almas que havia sido sacrificada no circo romano, no Coliseu, e que foi recebido esse lote de almas, né, esses primeiros cristãos, pelo próprio Jesus, no plano espiritual. E Jesus fala ali uma mensagem de um teor belíssimo, que Emmanuel teve dificuldade em depois repassar para o Chico como médium. Emmanuel. Quer dizer, existem comunicações de teores muito elevados que até mesmo os espíritos encontram dificuldade em repassarem para nós. Não é porque os bons espíritos, os benfeitores e os elevados não querem se comunicar conosco. É que talvez eles não encontrem os instrumentos adequados para que aquela mensagem venha límpida e clara aqui para nós na matéria. Simplesmente é esse o motivo. A falta de um instrumento adequado, confiável, para que aquela mensagem venha com a limpidez possível. Aí vem a pergunta 9. Olha, concebe-se que isso possa acontecer com os médiuns intuitivos, que são aqueles médiuns que recebem o pensamento do espírito conscientemente, e aí depois eles têm que vestir aquele pensamento com as suas próprias palavras. Então, a pergunta é a seguinte: acho que isso está acontecendo? E acontece só com os médiuns intuitivos, mas não com os médiuns mecânicos. O que seria um médium mecânico? No caso da psicografia, por exemplo, é aquele em que o braço dele, a mão dele é tomada pelo espírito. E ele, médium, só toma consciência da mensagem depois que a mensagem foi escrita. Então vem essa pergunta, poxa, então essa interferência do médium só acontece quando ele é intuitivo, quando ele é mecânico não, é a pergunta. Mas olha que resposta interessante. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. E aqui ele fala, gente, que mesmo quando existe uma comunicação mecânica, existe uma certa cota de interferência do médium. Ele vai até mais além. Ele diz que nos fenômenos de efeitos físicos, em que o ectoplasma do médium dá uma vida fictícia, momentânea a algum objeto, e que esse objeto serve como meio de comunicação dos desencarnados e nós, mesmo numa situação como essa, o médium desempenha um papel. Não somente o papel de doar aquela energia chamada de ectoplasma, mas também ele participa, sem ter consciência disso, na dinâmica de formação da mensagem. Lembram da questão das mesas girantes que nós comentamos há semanas atrás? Em que nós vimos que as primeiras comunicações aconteciam através de pancadas em objetos? Pois é, isso é um fenômeno de efeitos físicos. E muitos ainda acreditam que somente o médium contribui aí doando o ectoplasma, e não é. Além de doar o ectoplasma para que os desencarnados hajam no objeto, ele também, médium, influencia na mensagem, de um modo que nós ainda não compreendemos direito. E olha só essa pergunta 10. Resultaria dessas explicações que o médium não está jamais completamente passivo?
Quer dizer que nunca o médium está passivo? E a resposta é justamente essa. Não, realmente não. Como os espíritos entendem a questão da passividade? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as ideias do espírito comunicante. Mas não é jamais nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Então, como que os espíritos eles entendem a questão da passividade? Quando o médium não mistura suas próprias ideias com as ideias dos espíritos comunicantes. Aí ele é passivo. Mas ele está sempre ativo. Isso nos lembra passagens de várias obras, como por exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que é mostrada uma mediunidade de psicofonia sonambúlica, e que André Luiz descreve que nessa psicofonia sonambúlica, o médium, ele sai completamente do seu corpo, deixa o seu corpo físico, ficando a ele só ligado ali por aquele cordão prateado, e o espírito comunicante debruça-se naquele corpo físico e toma conta do cérebro. Quer dizer, vê, fala, ouve e sente esse espírito comunicante através de um corpo que não é dele. O dono do corpo, que é o médium, está ali do lado, totalmente desdobrado. Aí André Luiz pergunta o seguinte para o mentor espiritual dele, que estava auxiliando ele, André Luiz, a entender a situação. Ele pergunta, escuta, quer dizer que ela, então, ela está exercendo um certo controle sobre aquele espírito? Aulus, que é o mentor espiritual, fala, sim, ela está exercendo ali um controle. Porque se o espírito quiser falar alguma coisa desagradável para aquele ambiente, naquele ambiente, falar um palavrão, por exemplo, ou gritar, ou querer se levantar e bater na mesa, jogar os objetos nos outros, ela não deixa. A dona do corpo, que é a médium desdobrada, não vai deixar. Quer dizer, fisicamente falando, ela está um instrumento ali largado, praticamente à disposição do espírito comunicante. Mas como ela é a dona do corpo, ela, saindo dele, permanece fiscalizando os mínimos gestos e intenções e pensamentos e palavras que aquele espírito pretende dizer. Ou seja, ela não é completamente passiva. Ela permite momentaneamente que aquele espírito se comunique com os encarnados. E olha que numa mediunidade sonambúlica como essa, o espírito comunicante fica bem senhor de si mesmo. Ele pode se utilizar, por exemplo, de palavras e expressões, trejeitos e até a postura do corpo do mesmo jeito que ele tinha quando encarnado. Mas a dona do corpo não permite que ele faça qualquer coisa que ele queira, não. E aí que entra a questão da educação mediúnica, né? Porque um espírito que, por exemplo, deixasse o comunicante fazer o que bem entendesse, não iria ajudá-lo de forma alguma. Aqui na doutrina espírita, o médium, ele é dono do próprio corpo. Ele não é um cavalo. Ele não é aquele tipo de médium que permite que o espírito faça o que bem entenda com o corpo dele. De modo algum. A comunicação aqui funciona de um jeito bem diferente e controlado. Sobre essas perguntas que a gente acabou de falar, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, observação? Nada? Sim. Nos domínios da mediunidade. A média é celina. Bem elevado. Tanto que nessa comunicação que André Luiz relatou, o espírito comunicante, nossa, dos piores. Ele havia sido senhor de escravos, terrível, violento, bruto. Tanto que ele castigava impiedosamente os escravos que buscavam fugir da fazenda dele, né? Chicoteava, furava os olhos dos escravos e depois, não contente, atirava os escravos para serem mortos pelas mandíbulas dos cães. Quer dizer, um indivíduo como esse, que homem bom. Um indivíduo como esse desencarnou sem saber que havia desencarnado. Ele, passados mais de 100 anos, ainda se acreditava encarnado, porém aprisionado por inimigos. Era esse tipo de espírito que recebeu ali, para poder se comunicar, o corpo da melhor médium, que era a médium sonambúlica, a Celina.
altas provações em cada. Pois é, para você ver como que o médium, ele se lapida, não somente no centro, que aliás no centro, vamos dizer assim, é o caminho final dele, mas na sua vida comum e diária, né? No caso do Sebinho, parece que ela já teve esse processo, já vem trabalhado por outras experiências, né? Claro. Não é coisa de agora. O médium não se improvisa, Antônio Carlos. O médium não se improvisa. Quando a gente vê indivíduos da estirpe do Divaldo, do Raul Teixeira, do Chico Xavier, são indivíduos que cresceram como seres humanos, cresceram no aspecto da sensibilidade, muitas e muitas encarnações atrás, que vieram crescendo, se lapidando para atingir o nível, o patamar que eles chegaram nos dias de hoje. Podemos ter certeza que com as futuras reencarnações eles vão ser melhores do que se mostram para nós nos dias de hoje. Porque a evolução não pode parar, o crescimento não pode parar. Com mediunidade, idem, a mesma coisa. Olha a pergunta 12. Essa 12 não, deixa eu ver aqui. 12 não. 15. Vamos pular algumas aqui que a gente já falou. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Não têm a linguagem articulada. Por isso, não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivia. Nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? Olha só a pergunta, né? Se um espírito, será que ele pode dar comunicação numa língua que ele nunca falou antes? Olha a resposta. Vós mesmos vindes de responder a vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto por homens quanto pelos espíritos. O desencarnado, em se dirigindo ao encarnado, não lhe fala nem em francês, nem em inglês, mas a língua universal, que é a língua do pensamento. Para traduzir as suas ideias numa linguagem articulada, toma suas palavras no vocabulário do médium. Olha o mecanismo, a gênese aqui de uma comunicação mediúnica. A linguagem é a do pensamento. Então aqui nós percebemos que quando o espírito está desencarnado, e quando ele já atingiu um certo patamar, um certo nível, vamos dizer assim, a comunicação que acontece entre esses espíritos é por via mental. Eles não têm a necessidade de ficar abrindo a boca e utilizar-se de substantivos, verbos e adjetivos para se fazerem compreensíveis, como a gente está fazendo agora. É a linguagem do pensamento. Aqui eu falo daqueles espíritos que já têm um certo grau de desmaterialização. Não falo daqueles espíritos que desencarnaram e ainda permanecem com a mente atrelada às condições materiais da vida. Esses, possivelmente, têm uma dificuldade terrível em entender a transmissão dos pensamentos, a telepatia. Para compreenderem e serem compreendidos, esse tipo de espírito, mais baixo, eles têm que abrir a boca e falar, igual a gente faz aqui. Mas os demais, aqueles mais evoluídos, não. E a comunicação mediúnica acontece desse jeito, pensamento, pensamento. O espírito comunicante joga o pensamento na mente do médium. E ele tem que encontrar, por um processo que a gente não tem condição ainda de entender, os termos adequados a fim de que seu pensamento possa ser vestido. E assim, ele, espírito, se fazer compreendido entre os encarnados. Porque o pensamento, ele é pensamento. Ele não tem necessidade de palavras. Todo mundo sabe isso, embora seja difícil explicar, mas todo mundo sabe e sente isso. Agora, para nós compreendermos os pensamentos uns dos outros, temos que abrir a boca e utilizar de palavras, de termos, de expressões. Não é outro motivo que os espíritos pedem aos médiuns para ganharem conhecimento, cultura. E quando a gente fala aqui em conhecimento, não é somente o conhecimento espírita, o conhecimento da doutrina, o conhecimento da faculdade mediúnica dele, que é como se fosse meio que algo exigido mesmo, mas também conhecimento de aspectos outros da vida,
cultura mesmo, né? A respeito dos diversos assuntos que nós temos por aí. Ciência, filosofia, religião, economia, enfim. Quanto mais o médium ganhar conhecimentos nesses aspectos, mais os espíritos vão encontrar no cérebro dele, rico de conhecimentos, palavras, expressões que vão ser adequadas para vestirem o seu pensamento. Um espírito culto, elevado, ele pode passar uma mensagem de alto teor filosófico para um médium pouco culto. E a mensagem vai sair de alto teor filosófico, porém, com as palavras e expressões que o médium consegue oferecer para ele. O mesmo tipo de mensagem vai sair de alto teor filosófico, mas com palavras e expressões diferentes, através de um médium mais culto, mais letrado, com conhecimentos mais elevados. Então, quando a gente observa esse aspecto de como a comunicação mediúnica acontece, nós percebemos o gabarito de inúmeros médiuns por aí, e mais uma vez a gente fala do próprio Francisco Cândido Xavier. Dos mais de 400 livros psicografados sobre as mais diferentes temáticas. É ciência, é filosofia, é religião, é história. Como que os espíritos tinham facilidade em encontrar na mente do Chico, no cérebro do Chico, aquelas condições todas para expressarem perfeitamente o seu pensamento. E olha que o Chico estudou até a 4ª série primária. Nessa existência. Agora imaginemos o quanto que ele deve ter acumulado de conhecimentos nas suas vidas pregressas, a fim de ter um cérebro, uma mente enriquecida de termos e conceitos que os espíritos usavam para expressar o seu pensamento, não só com facilidade, mas com limpidez, para que aquele pensamento pudesse fluir no seu exato sentido que eles queriam. Quer dizer, além do desenvolvimento do médium no aspecto moral, que é um outro campo que não pode ser deixado de lado, a fim de que a sintonia se faça com os espíritos bons, o desenvolvimento do médium no aspecto cultural e intelectual também é bem desejável. E aqui cai por terra aquela ideia que muitos ainda tinham do médium, para ser verídica a comunicação mediúnica, quanto mais ignorante, melhor. Quanto menos conhecimento, melhor. Não sei de onde tiraram isso. Das obras básicas de Kardec, com certeza não foi. Que ele fala justamente o oposto. Quanto mais conhecimento, quanto mais cultura, maior facilidade na expressão dos desencarnados. Sobre isso aqui, alguma pergunta? Sim. Daniel, e sobre aquele pensamento de alguns dirigentes espíritas do puritanismo religioso, que só aceitam informações da doutrina, não pode explorar novos horizontes, somente livros da doutrina. Me parece que tem dirigentes que negam até as obras de André Luiz. Existe isso mesmo. Existe um puritanismo radical em alguns setores do movimento espírita, e infelizmente existe esse tipo de coisa ainda. Né? Eles esquecem de uma orientação que vem, antes até mesmo de Kardec, de Paulo, né? Que fala, leia de tudo, e retém o que é bom. Quer dizer, é óbvio que nós não vamos adotar uma conduta de você ganhar algum tipo e adotar algum tipo de pensamento e de conhecimento que seja frontalmente contrário à doutrina. Por exemplo, você pregar coisas que são contrárias à reencarnação. Aí não teria lógica. Seriam temas que a doutrina, né, carrega dentro de si. Agora, você ter o conhecimento de outros movimentos religiosos, de outras ideias, de outras filosofias, isso é profundamente enriquecedor. Isso ajuda, inclusive, né, a entender até mesmo alguns aspectos da própria doutrina. Kardec, na própria elaboração da biblioteca espírita que ele sugeriu, ele sugere não somente as obras escritas por ele, mas outras obras escritas por outras pessoas no tocante ao aspecto espírita, e até mesmo obras contrárias ao espiritismo.
que havia necessidade do indivíduo, como há até hoje, de travar contato com tudo, até mesmo do pensamento daqueles que não aceitam o Espiritismo, para que ele ganhe conhecimento, até mesmo para contra-argumentar. Né? Então, leia de tudo, retenha o que é bom. Daniel, você já foi em alguma palestra? Eu não sei se você conheceu o Zé Dias, Sim, o negado do lado do sim, sim, Alexandre. sim. O Zé Dias, ele na palestra dele, ele elaborava a palestra de um jeito que ele colocava uma doutrina muito bem colocada, mas ele tinha altos conhecimentos filosóficos, científicos, que embasavam aquela verdade. Uhum. Perfeitamente válido. E tem alguns irmãos aqui de Polônia que são contrários a ele, porque ele fazia isso. Por essas mentes, ele tinha que pegar somente o espiritismo. A gente tem que falar o seguinte, né, que a doutrina espírita, ela tem assim, os conhecimentos que são básicos. Os espíritos da codificação, eles tiveram o cuidado de nos dar uma doutrina abrangente, mas eles tiveram a precaução de também não aprofundar em vários aspectos. Por quê? Porque senão a obra espírita seria extremamente volumosa. Esse aprofundamento da temática espírita teria que acontecer, como já vem acontecendo, ao longo de inúmeras décadas, com outros pesquisadores, através de outros médiuns, que iam aprofundando a temática espírita. Então, e vai aumentar mais, mas aí a gente tem que ter a seguinte cautela, a seguinte precaução. Se as informações que estão vindo, elas são realmente um desdobramento daquilo que já existe na doutrina, ou se são coisas que a doutrina não abona. Vou dar um exemplo para você. A própria questão da existência de cidades no mundo espiritual, que hoje os espíritas aceitam, né? Pelo menos boa parte deles. Alguns desses mais radicais, inclusive, nem isso aceitam, né? Mas boa parte dos espíritas aceita a existência de colônias, cidades no mundo espiritual. Se você for ver na obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando se fala em habitações no plano espiritual, o que os espíritos da codificação falam? De uma maneira totalmente superficial. Fala que os espíritos errantes, os desencarnados, né, eles vivem num plano em acampamentos, né? Mas assim, não aprofundaram muito. Porque se eles tivessem que aprofundar, teriam que dar detalhes como detalhes aqueles dados pelo André Luiz na obra Nosso Lar. Então, tinha que dar tempo ao tempo. O importante ali era provar a existência do plano espiritual, a vida após a morte, a existência da reencarnação, a verdade da mediunidade, né? Para depois, com o tempo, com esses conhecimentos bem solidificados, houvesse, como ainda está acontecendo, e ainda vai acontecer, porque a doutrina não está 100% elaborada, um desenvolvimento maior daqueles conceitos que são básicos, né? Muita coisa ainda vai vir, mas a gente tem que ter sempre a cautela de verificar se aquilo ali está dentro dos conceitos básicos da doutrina. Isso é fundamental. Ok? Ainda falando a respeito das línguas. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas desse último. Não existe aí uma contradição? E é verdade. Médiuns que, por exemplo, só conhecem o português e, de repente, dão comunicações em italiano, em francês, em russo, ou em línguas mortas, como em latim, em grego antigo, aramaico. Quer dizer, como isso pode acontecer se a linguagem é do pensamento e o espírito vai usar os conhecimentos do médium para construir a mensagem? Ué, se eu sou um médium que só entendo português e de repente vem através de uma mensagem em grego, onde os espíritos encontraram no meu cérebro aquelas palavras em grego? Quando? Em outras encarnações. Quando acontecem fatos como esse, de um médium que fala em outras línguas, que escreve em outras línguas, ou um médium que pinta, sendo que nas condições normais ele não sabe nada de pintura, ou compõe uma música, sendo que nas condições normais ele não sabe tocar uma gaita, né? Você pode ter certeza, os desencarnados estão acessando os arquivos soterrados no inconsciente desse médium.
E utilizando-se daqueles conhecimentos latentes, aquela comunicação acontece. Ah, Daniel, mas vamos supor o caso de um médium que nunca, nem na vida presente, nem nas vidas passadas, falou francês. Mas que de repente vê uma comunicação através dele em francês. Pode acontecer? Pode. Aí, em casos como esse, os espíritos têm um trabalho maior. Porque eles vão ter que encontrar na mente do médium as letras adequadas para vestirem as palavras, para comporem as palavras que vão vestir aquele pensamento em francês. E os espíritos, para eles, é um trabalho exaustivo e longo, porque eles já acham a nossa linguagem lenta, comparada com a linguagem do pensamento. Imagina só, eles terem que pegar letrinha por letrinha no nosso cérebro, para compor uma palavra, para depois comporem frases, para daí sair um texto. É mais ou menos o caso de você pegar uma criança que está aprendendo a escrever, que está aprendendo a ler, e palavrinha por palavrinha, letrinha por letrinha, você compor ali um texto. É mais ou menos essa a dificuldade que eles têm. Isso pode acontecer? Pode. Existem vários exemplos de comunicações desse tipo. Né? De uma língua que o médium não conhece e nunca conheceu, nem em vidas passadas. Mas a dificuldade dos benfeitores é terrível, tremenda. Por isso que eles encontram e eles gostam, para certas comunicações, de médiuns que com eles se sintonize. E que dê a eles a base para a comunicação fluir da melhor maneira possível, do melhor jeito possível. Eles encontram um cérebro rico de conhecimentos, dessa vida e em vidas passadas. Sim. Já ouvi falar de língua dos anjos. Eu já testemunhei isso, mas entendi que ninguém entendeu. Você pode me explicar? Então, acontece o seguinte, acontece que em alguns movimentos religiosos, as pessoas elas entram num estado, vamos dizer assim, de transe, e elas falam as línguas, né, que eles atribuem como sendo as línguas dos anjos, como a senhora me perguntou agora há pouco. Mas aí vem a pergunta, será que é mesmo? Se não tiver ninguém ali para saber interpretar aquilo que está sendo dito, está servindo de quê? Posso fazer uma confissão? Pode. Eu fiz isso e todo mundo acreditou, que eu fiz consciente. Entendi. Quer dizer, as pessoas achavam que aquilo ali... Eu cheguei à conclusão que, como eu fiz, todo mundo acreditou, então eu não poderia acreditar na outra pessoa que tinha feito anteriormente. Por quê? O que pode acontecer ali? A pessoa ela pode entrar num estado alterado de consciência, num estado de transe, e fazer ali uma chamada catarse, que seria uma liberação de conteúdos que ela está guardando lá dentro dela, né? E ela pode falar todo enrolado. E fala todo enrolado. Aí muitos falam, bom, isso daí é uma língua desconhecida. Mas como saber se é uma língua desconhecida? Sendo que ninguém está entendendo rigorosamente nada. Agora vamos supor que a pessoa entra num estado de transe e de repente começa a falar em russo, em hebraico. E tem alguém ali que fala assim, não, realmente, eu conheço essa língua. Ela está falando isso. Isso comprova que o fenômeno é realmente puro e autêntico. Caso contrário, ou é uma fraude consciente, ou a pessoa entrou nesse estado aí alterado de consciência e soltou ali palavras e termos desconexos. E ninguém entende nada. Aliás, isso não é recente, não. Em Paulo, se não me engano, na Epístola aos Coríntios, Paulo já fala a respeito disso, né? Que se o profeta, no caso ali o médium, né? Naquela época não existia a palavra médium, né? O profeta, falar uma língua que todo mundo não entende, que proveito aquilo lá tem? Nenhum proveito, é uma coisa óbvia, né? É uma coisa lógica, né? Sim. Tu? Olha, o que define se o fenômeno de falar em línguas estranhas vem do plano espiritual ou vem dele? Muito complicado para o encarnado que está vendo aquele fenômeno acontecer, diferenciar se é um fenômeno anímico puro,
se o médium, naquele estado de transe, está travando contato com arquivos que ele tem, ou se ele está sendo um intermediário de entidades espirituais. Muito difícil de compreender. E saber diferenciar se é um anímico puro ou se é um fenômeno mediúnico. Complicado. Daniel, sobre o conhecimento do médium, anterior ou presente, ele, numa manifestação mecânica, numa descrita mecânica, vai influir... Boa pergunta, olha a sua pergunta. Se numa psicografia mecânica, o conhecimento do médium interfere. Aqui, na dissertação que Erasto e Timóteo dão no final desse capítulo, ele fala o seguinte, que se você levar em consideração a psicografia, os 3 tipos de psicografia, a intuitiva, a mecânica e a semimecânica. Qual que é a diferença? A intuitiva, o espírito comunicante joga a mensagem na cabeça do médium, o médium tem consciência disso, né? E ele, médium, por conta própria, a mão dele não é levada, não. Ele pega o lápis, pega a caneta, e por conta própria, ele veste aquele pensamento com as palavras que ele conhece. É intuitivo. Na mecânica, é o oposto. O espírito toma conta do braço do médium, vamos falar assim, a comunicação sai ali, e o médium só tem consciência da mensagem à medida que a mensagem vai aparecendo ali, no papel. E a semimecânica é um pouco de cada coisa. Né? O braço é tomado pelo espírito comunicante, mas ao mesmo tempo o médium tem consciência da mensagem. Então, Antônio Carlos, se você levar em consideração os 3 tipos de psicografia, nos 3 o conhecimento do médium interfere. Na intuitiva, interfere mais. Na semimecânica, interfere em menor intensidade. E na mecânica ainda interfere, embora em menor intensidade. Olha que os espíritos falam. A revelia do médium, ou seja, sem o médium saber, os espíritos agem nos arquivos mentais dele e selecionam as palavras que vão ser colocadas ali no papel, sem o médium saber. Daniel, como é que os espíritos fazem isso? Não tenho nem ideia. Como é que eles vão fazer um negócio desse? Não sei. Mas eles agem no nosso arquivo mental e eles trabalham sem que a gente saiba com os nossos conhecimentos. Erasto dá até o exemplo. É como se você enfiasse a mão no bolso de alguém, tirasse a carteira, selecionasse as notas ali e as moedas de menor valor para maior valor. Fechasse a carteira e colocasse no bolso da pessoa. Então é mais ou menos isso que eles fazem. Eles trabalham com o nosso conhecimento, com as nossas palavras, mesmo a nossa revelia. E isso acontece mesmo na psicografia mecânica. E isso também acontece num fenômeno de efeitos físicos. Na pictografia, rigorosamente a mesma coisa. Sim, o Gasparetto fazia isso. No pé direito, Sim. no pé esquerdo, e ao mesmo tempo ele pintou 4 quadros, cada um Com um autor diferente. O que acontece? Ali, a questão mecânica do médium está agindo enormemente. Mas se ele não tiver o conhecimento atual ou passado de técnicas de pintura, os espíritos terão uma certa dificuldade em executar aquele trabalho. Não tenha dúvida. Eles poderiam executar esse trabalho através de um médium que não entendesse nada de pintura nessa vida e em outras? Poderiam. Mas eles iam ter uma dificuldade mecânica muito grande. Quer ver? Experimenta pegar a mão de alguém com um lápis e escrever uma mensagem. O tanto que é complicado. Existe uma resistência mecânica ali. Então, quando o desencarnado vai passar uma mensagem, para ele é bom ter um médium formado. O que é um médium formado? É aquele que executa a sua mediunidade com tranquilidade. Né? Ele tem ali a faculdade mediúnica dele completamente formada. E de preferência um médium experimentado, que é aquele médium que além de ter a facilidade na execução, ele tem os conhecimentos adequados para que ele auxilie o desencarnado em construir aquela mensagem. Então, o indivíduo que está em desenvolvimento mediúnico, ele tem que ter esse foco. Eu tenho que ser um médium formado e eu tenho que ser um médium experimentado. Facilidade de execução. E eu tenho que oferecer aos desencarnados uma base para que eles possam facilmente se comunicar através de mim. Chique o negócio, né? Quer dizer, aí a gente percebe que o médium participa da comunicação muito mais do que a gente imagina. Não é simplesmente, toma o meu braço aí, escreve aí, né, que eu vou
fazer outra coisa. Não. E eu vi, certa vez, em Alfenas, uma reunião de psicopictografia, em que a Mariluza Moreira Vasconcelos foi no Centro Espírita André Luiz. Né? Eu lembro que eu sentei nas primeiras cadeiras. E eu lembro que ela pintou um quadro com o pé direito, um quadro com o pé esquerdo, de autores diferentes. Né? E é incrível esse fenômeno, fantástico. Mas para isso, obviamente, eu tenho que ter conhecimento de pintura dessa vida ou outra existência, para facilitar a execução ali, né, dos quadros. E ali apareceu Renoir, Picard, até John Lennon pintou um quadro lá. Interessantíssimo, o fenômeno é muito bonito de se acompanhar, de ver. Aquela mensagem espelhada que o Chico... O Chico escrevia mensagem espelhada, aquela mensagem que você pode só ler, mostrando a mensagem para o espelho. Porque a mensagem em alemão, de trás para frente. Ele escreveu um em inglês de trás para frente, e ele não conhecia inglês. Na vida presente, não conhecia. Eu tenho um livro, que nem sei se eu tenho mais, do John Lennon. Ah, E eu comecei a ler um livro psicografado. Mas eu achei tão fantástico que eu parei. sim. E eu não sei se você tem informação, se é bom continuar lendo ou deveria... Olha, aquela história, leia de tudo, retém o que é bom. Infelizmente, no meio espírita, tem muito livro aí, que é atribuído a desencarnados, que tem muito pouco valor. Muito pouco valor. Aí a senhora me pergunta, poxa, mas como é que eu vou atribuir valor a esse livro? Conhecimento das obras básicas. Né? Por aí você pode perceber, não, esse conceito que está aqui está meio esquisito. E essa mensagem que ele acabou de falar aqui não tem nada a ver com a doutrina. Né? E existe aqui um ponto que se contrapõe à ciência. Então, se não tiver um conhecimento adequado, bom, da base da doutrina, e base da doutrina a gente só adquire estudando Kardec. Né? Me desculpe André Luiz, me desculpe Leon Denis, me desculpe os outros autores fantásticos que eu adoro, mas entender Espiritismo é em Kardec. Fala, Davi. Um exemplo e à luz da ciência é o caso da carta que o Chico psicografou italiano, da Hilda Mascaro, que virou objeto de estudo pelo período judicial que é o Perandré, e virou um livro, né? E até converteu o Perandré à doutrina. A doutrina espírita. Fantástico. Exatamente. Quer dizer, aquilo que vinha através do Chico. Os médios a gente pode questionar tudo. Agora o Chico não tem jeito, né? Não tem como. Para surgir um como ele de novo vai demorar muito. Fala. Eu acompanho umas palestras da Mônica Medeiros na internet e ela incorpora uma extraterrestre chiliana. Sim. E a chiliana elogia o Chico toda vez. Exato. Ele teve uma capacidade enorme de transmitir exatamente tudo aquilo que uma fidelidade excepcional. A palavra certa é justamente essa, fidelidade. Porque os benfeitores espirituais, principalmente aqueles indivíduos que querem jogar o conhecimento superior para a humanidade, o que eles desejam é encontrar um médium que expresse o pensamento deles da forma mais fiel possível. É como um aparelho de som. Né? Para a gente considerar um aparelho de som como sendo bom, ele tem que jogar o som ali através do alto-falante na máxima pureza e na máxima fidelidade ao original. Não é um aparelho de som com estática, né, com ruídos. Não é um bom aparelho de som. Então o médium tem que ser mais ou menos do mesmo jeito. A máxima fidelidade possível. Né? Então aqui a gente tem... olha só. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim. Mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade a vencer. A mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras. Ocorre o mesmo com os médios desenhistas que não sabem desenhar. É mais uma dificuldade para os desencarnados. Eles psicografarem através de um médium que não sabe escrever. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. Mas a comunicação é lenta, arrastada, penosa, porque o médium não tem o hábito de escrever. Não tem. Do João Evangelista. Exatamente. Ele foi numa reunião mediúnica, numa roça, né? E Eurípides estava meio em dúvida. Será que esse negócio de comunicação, de desencarnado, será que vale realmente a pena? E ele, naquela reunião mediúnica, participavam muitas pessoas que ele conhecia, inclusive um primo dele estava lá, que ele sabia que era um sujeito totalmente sem cultura, iletrado, né?
E ele falou o seguinte, olha, eu só acredito nessa história de comunicação, ele pensando, se João, o evangelista, deu uma mensagem aqui. Ele pensando. E aí o primo dele recebeu uma mensagem e deu uma mensagem daquele teor maravilhoso. E no final falou, João, o evangelista. E aí converteu o homem. Se nós, possivelmente, pedíssemos fenômeno semelhante, talvez a gente não fosse conseguir. Né? Porque era necessário que um espírito do quilate do Eurípides, que já tinha uma bagagem, uma evolução, um lastro espiritual tremendo, somente naquela circunstância aquilo lá foi permitido. Porque o trabalho que ele fez na região do Triângulo Mineiro, de Sacramento, fantástico. Aliás, a cidade de Sacramento, eu não me canso de falar isso, eu estive lá há mais de 10 anos, uns 20 anos, tem um clima espiritual que eu nunca vi. Muito parecido. Olha, o clima de um plano espiritual deve ser parecido com o clima daquela cidade. É fantástico. Quem tiver um dia a oportunidade de ir lá, de conhecer o colégio Allan Kardec, que foi o colégio que Eurípides lecionou, vale a pena. Só um segundo, só para acabar aqui. 23. Porque o homem que tem um talento transcendente numa existência, não tem esse mesmo talento em outra seguinte. Quantos casos como esse, né? De repente você foi um escritor famoso em vidas passadas. E nessa, você não consegue digitar 4 palavras no WhatsApp. Por que isso acontece? Não ocorre sempre assim. Porque frequentemente ele aperfeiçoa numa existência o que começou em outra. Então nem sempre isso acontece. Mas pode ocorrer que uma capacidade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde, e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Quer dizer, vamos supor que agora você não saiba nada de música, não saiba compor, tocar nenhum instrumento, mas pode ser que você, em vida passada, tenha sido um excelente compositor, um excelente músico. Mas que essa capacidade da música, agora nessa vida, está em estado latente, está quietinho ali em estado latente. Para quê? Para que ele possa aperfeiçoar outras áreas da sua personalidade. Um exemplo, né? Vamos supor que ele no passado, como músico, tenha abusado um pouco disso e tenha se achado tal, né? A última bolacha do pacote, né? O orgulho foi lá em cima. Aí, de repente, ele vem nessa existência com esse lado bloqueado, a fim de que ele possa desenvolver outros aspectos da sua personalidade. Isso é muito comum, sob o ponto de vista intelectual e dessas capacidades, gente. Quantos indivíduos que no passado abusaram da enorme cultura e inteligência, causaram dor e sofrimento, e de repente vêm nessa existência, numa condição difícil, complicada, que não possibilitou estudar, que é um analfabeto ou semi-analfabeto, mas que tem que, com isso e por isso, desenvolver o seu lado emotivo, desenvolver o seu lado sentimental, desenvolver o seu lado evangélico. Na figura de uma pessoa iletrada, de uma benzedora, pode estar um famoso médico do passado, que abusou do seu conhecimento, da sua cultura, do seu status social, e que de repente vem limitado nessa existência, sob esse ponto de vista intelectual, a fim de desenvolver o lado espiritual, sentimental. Tem muito sentido, né? Nada acontece por um acaso. Nada acontece. Enche a gente de esperança, que nada se perde. Nada se perde. Pessoal, semana seguinte, esse capítulo é bom demais, hein? Influência moral do médium, capítulo 20. Já vão travando contato com esse capítulo 20 aí, para que a gente possa conversar bastante a respeito dele.